Bom, e aí vem uma coisa que assusta vocês sempre, quando a gente fala em matemática, quando a gente fala em cálculo. Mas esse aqui é muito simples, só que vocês precisam de um pouquinho de atenção para não cair em erros bobos, tá? A ideia aqui é ensinar vocês de como é que vocês podem calcular uma distribuição e existem vários métodos. Esse aqui é o mais simples deles e não é o mais efetivo, mas ele é mais educativo para vocês. A ideia é essa, tá? Bom, vocês vão ter que muitas vezes aceitar alguns parâmetros que eu vou pedir que vocês calculem para que vocês cheguem no resultado. Muitas vezes vocês querem entender, por exemplo, Alexa, o que é o I? O I é um índice. O que é isso daqui? Isso daqui se chama Q². É uma distribuição. Se você já fez estatística, você já ouviu falar da distribuição de Q². Se você não ouviu, não se preocupe, você vai ouvir em algum momento. E não vai fazer diferença nesse momento dentro da nossa análise. Então, assim, vocês têm que aprender nesse momento o procedimento para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam fazer o cálculo. Mas não se preocupem muito com os conceitos por trás. O que nos importa mais é a questão lá do resultado. Tá ok? Bom, vocês vão precisar de, primeiro, variância. Essa informação eu dou para vocês. Como é que essa análise é feita antes de mais nada? Vou voltar aqui. Imaginem o seguinte, vocês pegam um determinado amostrador e jogam ele. Isso aqui é a área de estudo de vocês. Imaginem que isso aqui é a área de estudo. Aí vocês jogam esse quadrado aleatoriamente aqui nesse espaço. Às vezes ele vai cair no zero, às vezes ele vai cair aqui, às vezes ele vai cair aqui. Se você pegar um quadrado maior, você vai ter valores diferentes. São respostas dentro da metodologia de coleta. Nós não vamos trabalhar com isso nesse momento. Mas é só para que vocês entendam de que os dados que a gente quer calcular é o número de indivíduos, nesse caso podem ser, vamos imaginar, estrelas do mar, aqui, que a gente conta dentro desse quadrado ou desse quadrado a cada vez que a gente jogar aqui. Então você jogou esse daqui aqui, ele pegou 2, aqui pegou 0, aqui pegou 1 e assim por diante. É isso que a gente está analisando. Bom, a partir disso vocês vão calcular, vocês vão receber, porque calcular a variância é meio chato, apesar de que agora fazendo à distância, vocês até poderiam fazer. É uma análisezinha muito simples. Mas eu vou continuar entregando esse valor para vocês. Só tem um pequeno problema e que vocês sempre erram. Variância é S². Isso aqui é o nome do parâmetro. E quando eu entrego para vocês, o valor da variância é tal, vocês jogam no lugar do S e elevam ao quadrado. Não precisa. S² é a variância, é o nome. Assim como Q² é o nome disso daqui. Quando você jogar as informações que a gente receber nesse lado, você não vai aplicar aqui a sua equação. Você não vai botar a raiz aqui. Por quê? Porque isso daqui é o nome, tá certo? Então, assim, o I é igual a S² dividido pela média. A média vocês vão calcular. Vocês vão pegar o número de indivíduos que vocês têm e vão calcular a média. Então, e vão obter o I.
O i vai ser colocado aqui, ó. I, então Q quadrado é igual ao I vezes número de amostras que vocês têm. O número de amostras é quantas vezes eu joguei o meu amostrador. Se eu joguei 10, o N é igual a 10. Se eu joguei 20, o N é igual a 20. E vocês vão aplicar ele aqui. Então, vocês vão ter o valor do I é um passo intermediário. O Q quadrado, você vai precisar dele para jogar ele nesse gráfico aqui. Vejam só, o gráfico eu não vou traduzir ele, tá? Mas eu vou ensinar aqui. Olha só, valor de Q quadrado. Graus de liberdade, aqui embaixo. Então, o que vocês fazem? Vocês vão calcular o valor do Q quadrado aqui e vão jogar o valor encontrado nesse eixo. Então vamos imaginar que o valor calculado foi 40 e você teve um grau de liberdade. Graus de liberdade é n menos 1. É exatamente essa parte da equação aqui, ó. N menos 1. É o número de amostras que você tem, menos 1. Então vamos imaginar que você teve 15 amostras, você vai ter um grau de liberdade igual a 14. Se o valor do Q quadrado foi 40 e você teve um grau de liberdade igual a 14, você vai estar mais ou menos aqui. E a sua distribuição será agregada. Quando o seu encontro das duas variáveis der em qualquer lugar acima dessa linha, ou seja, qualquer lugar aqui, o seu padrão é agregado. Quando ele der em qualquer lugar nessa parte central, o seu padrão é randômico. Quando ele cair aqui embaixo, o seu padrão é uniforme. Isso aqui é o que a gente chama de uma análise gráfica, tá? Obviamente. E, como eu disse, você tem outros métodos mais confiáveis. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo. Vejam o seguinte. Estudando uma população de craca, você realizou 10 amostragens. Então você já sabe que o seu N é 10. O número de cracas dentro do quadrante em cada amostragem foi 56, 50, 52 e assim por diante. Eu estou informando para vocês aqui qual é a variância, 11,43. Esta população tem que tipo de dispersão? Olha só. Eu calculei a média. Ele teve uma média de 56,1. Onde é que eu vou usar isso? Olha aqui, média. Eu calculei a média e o 56 vem aqui. O valor da variância, eu vou colocar aqui. Vamos lá. 11,43 é a variância. Com isso, se eu divido esse valor por esse valor, eu tenho um I igual a 0,204. E com isso eu consigo calcular o meu Q quadrado. Eu pego 0,204, multiplico por N menos 1. Se eu tive 10 amostragens, eu multiplico esse valor por 9, 1,84. Esse é o meu valor de Q quadrado. Valor de Q quadrado. Então eu venho aqui e procuro aproximadamente 2. Eu tive 9 de graus de liberdade. Graus de liberdade, nunca esqueçam, é N menos 1. Número de amostras que eu fiz menos 1. 9. Caiu no ponto aqui. Eu fiz isso aqui de propósito, para que vocês entendam que uma análise gráfica tem seus problemas. Vejam que aqui ele caiu muito próximo de em cima da linha, entre randômico e uniforme. Nos nossos exemplos, eu vou sempre fazer com que ele caia de uma forma muito bem marcada no final, tá? Mas é só para vocês entenderem que uma análise gráfica tem esse problema.
você tem às vezes uma dificuldade de entender qual é o limiar entre eles. Foi feito de propósito. Deu para entender? Essa é uma primeira parte aí que vocês precisam compreender dessa questão da análise, tá bem?